Continuando ainda nosso estudo sobre defesa da posse, nós vimos a possibilidade da autotutela da posse, o que reforça bastante o grau de importância desse instituto. E temos agora, vamos ver agora a defesa judicial da posse. Veja, eu dividi em dois grandes grupos, tá? Diversos meios de defesa judicial e as ações possessórias. A separação ela foi feita assim porque as ações possessórias elas possuem um rito próprio e características próprias, tanto é que elas estão destacadas lá no CPC dentre as ações de natureza especial, tá certo? Porque ela efetivamente é um procedimento especial. Então, nós vamos seguir um passo a passo aqui. E primeiro eu vou trazer para vocês alguns desses meios de defesa judicial, para vocês perceberem que existem meios de defesa da posse para além das ações possessórias e que cabe ao profissional aplicar o remédio jurídico para cada situação, de acordo com o meio processual conveniente, né? Então, esses diversos meios de defesa da posse que eu estou trazendo aqui apenas são exemplos. Afinal de contas, a gente está numa cadeira de direito material e a gente não tem como entrar tanto dentro dos aspectos processuais, já que sobre esses diversos meios de defesa aqui, vocês vão ter essas matérias exploradas lá na disciplina de processo civil. Mas eu estou trazendo aqui para fim de fazer essa menção e que vocês percebam realmente a questão depois das ações possessórias, que são essas três e apenas essas três. Então, quando a gente finalizar a aula, vocês vão perceber a importância dessa divisão aqui que eu estou fazendo. Vamos iniciar, então, embargos de terceiro. Eu quero trazer um exemplo para a gente entender o que é que acontece nos embargos de terceiro. João, autor de uma ação contra Pedro, uma ação de cobrança, entra judicialmente, né? E nesta ação, o juiz condena Pedro a efetuar um pagamento, o pagamento que João veio cobrando nessa ação. O que é que acontece? Pedro não paga. E aí a gente inicia o processo de execução da sentença. O juiz, no processo de execução de sentença, que vocês também verão oportunamente na disciplina de processo civil, o juiz inicia ali todo a perseguição aos bens de Pedro, a fim de que Pedro seja compelido judicialmente a pagar o seu débito, né? Então, no processo de execução, o juiz tem ali um arcabouço de mecanismos que fazem, então, constrição de bens de Pedro para forçar o pagamento, né? Então, começa lá o juiz, ele vai fazer uma penhora de dinheiro, né? Então, vai fazer o bacenjude na conta de Pedro. Depois não achou dinheiro, o juiz vai no renajude, né? Que é a triagem, né? Que ele faz no Detran sobre se Pedro tem ou não carros e, enfim, veículos. E vamos imaginar que ele passou por todo esse primeiro momento, né, dessa constrição de bens e não achou, é quando o juiz vai, então, determinar a penhora de bens. E aí ele vai, né, até a residência de Pedro, até a empresa de Pedro, enfim, e vai verificando o que é possível penhorar nos bens de Pedro. Aí vamos imaginar que o João, o autor da ação, indicou a esse juiz que Pedro possuía uma propriedade rural, tá?
O juiz, através de oficial de justiça, determina então a penhora dessa área rural de Pedro. E aí o oficial de justiça vai lá até a área de Pedro e, por um equívoco, acaba penhorando a casa de Moacir. Veja, gente, eu quero que você perceba quem é Moacir. Qual é a máxima jurídica da relação processual? Veja, tudo o que acontecer na relação processual que envolve João e Pedro não pode atingir ninguém, nem para beneficiar, nem para prejudicar. Então, tudo o que exceder da relação João e Pedro não é possível de acontecer. Aconteceu um erro do oficial de justiça que efetuou uma constrição de bem de um terceiro que não era parte do processo. Então, Moacir é esse terceiro prejudicado, tá certo? No processo. O bem de Moacir foi atingido por uma dívida que não é sua, por uma dívida de Pedro. E aí, gente, surge a pergunta: qual é o remédio jurídico que protege, então, essa posse de Moacir, que está, então, turbada, né, por essa penhora de bens? Existe aí uma ameaça feita pelo judiciário, né, que esse bem ele pode ser perdido. Aí veja, contra essa decisão judicial, o que é que Moacir pode fazer? Moacir vai entrar com um embargo de terceiro. E aí vamos ler aqui, depois que a gente entendeu esse exemplo, vamos ler o que é que diz o 674. Quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito compatível com o ato constritivo, poderá requerer o seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Então, o que é que aconteceu com Moacir? Moacir recebeu essa constrição, né? Então, a penhora de bens foi uma constrição a um bem de Moacir que não fazia parte do processo que envolve João e Pedro. Qual é a grande questão que eu quero fazer o recorte aqui? É o que dispõe o parágrafo 1º do 674, que coloca o possuidor como sendo parte legítima nesse embargos de terceiro, tá certo? Veja lá, os embargos de terceiro podem ser do terceiro proprietário, inclusive o fiduciário. Quando a gente vê propriedade, a gente vai estudar a questão da propriedade fiduciária, ou possuidor. Então, gente, ainda que ele não tenha um título de propriedade, Moacir, ele pode ingressar com embargos de terceiro face a uma constrição judicial indevida. Anunciação de obra nova no CPC de 1973 era uma ação judicial com rito próprio e tudo mais. O que aconteceu quando o CPC de 2015 entrou em vigor? A anunciação de obra nova, ela deixou de existir enquanto ação própria, enquanto ação que tinha todo um procedimento também de caráter especial. E a anunciação de obra nova passou a integrar uma ação judicial de rito ordinário, fazendo na condição agora de pedido dessa ação. Então, quando a gente se depara com uma situação que está prevista lá no artigo 1302 do Código Civil, no capítulo que trata do direito de vizinhança, a gente percebe que a anunciação de obra nova é toda aquela ação que visa embargar uma construção de obra nova, que afeta a
propriedade em si, sabe, gente? A verdade é que, ao fim e ao cabo, a anunciação de obra nova, ela pretende, então, proteger, por último, a propriedade. Contudo, está legitimado também ao possuidor ingressar com essa ação, fazendo o pedido de nunciação de obra nova, que é exatamente, gente, a ação que visa embargar uma obra que está sendo realizada pelo vizinho. Então, quando a gente for estudar direito de vizinhança, a gente retoma esse aspecto da anunciação de obra nova de maneira mais detalhada. Essa terceira via judicial de defesa da posse, chamada imissão na posse, também era considerada como ação pelo código anterior. E acontece, gente, que, porque eu sempre faço menção ao código anterior, porque como o código novo suprimiu essas ações, essas ações elas não deixaram de existir porque o código anterior suprimiu. Mas elas passaram a ter uma existência agora de maneira diferente, não enquanto ação própria, ação com rito especial, mas como uma ação, como um pedido dentro de uma ação, né? Então, veja, na realidade, a emissão na posse, gente, ela equivale a uma busca e apreensão. Só que a busca e apreensão, ela é determinada para bens móveis. E a emissão na posse, ela é determinada para bens imóveis. Então, vamos imaginar que, diante de uma obrigação de entregar coisa certa, a gente ingressa com uma ação de entrega de coisa certa, indica essa coisa certa, tá certo? E se essa coisa for um imóvel, gente? Então, necessariamente, o pedido da nossa ação é que o nosso cliente ele seja emitido na posse, tá? Então, essa emissão na posse nada mais se transformou atualmente pela alteração trazida pelo Código de 2015 como um pedido, né? Então, hoje ele está materializado como um pedido e vai se converter em ato judicial, né? Que vai realmente emitir o requerente na posse, né? Caso o juiz avalie que tem os requisitos necessários para isso. Então, eu trouxe lá o artigo do 538 que versa exatamente sobre esse aspecto da ação de entregar coisa certa, tá? Depois você confere lá no seu Código de Processo Civil, porque realmente o que eu queria fazer era apenas um caráter exemplificativo desses diversos meios de defesa judicial, tá?